noite, meus irmãos. A paz, aquele que é mais frequente também eu preciso me apresentar, né? Eu sou Jair. Alguns não me veem, costumam me ver nos cultos de semana. Eu tenho um trabalho com divisão de educação através do Detran, viajei o ano todo e agora, devido às férias escolares, agora estou mais frequente. E para quem não me conhece, vem mais nos cultos de terça, né? Pertenço ao ministério por volta de 5, 6 anos aí já, né? Então, sou casado com a Eliane, minha esposa, e eu quero, antes de ministrar a palavra, eu quero, como o pastor Paulo falou sobre gratidão, esse ano ele começou muito difícil para mim, fiz uma cirurgia e devido à falta de informação do médico, sentia dores muito fortes aí, devido a ficar com a perna muito para o alto. E graças à internet eu vi que eu deveria andar, a cada 2 horas, andar 15 minutos. Eu tinha dores terríveis nas pernas, que era uma dor assim insuportável. Depois a minha esposa contraiu o Covid no começo do ano. Foi um começo de ano muito difícil, onde tivemos a perda aí de uma grande amiga. E nesse intervalo, eu acho que a questão do luto para alguns aí é tão difícil quando você não tem a oportunidade de se despedir, não é, pastor? Alguém que estava com você ontem, amanhã não estava, você não teve nem a oportunidade de se despedir, nem no momento. Isso para mim foi muito difícil, mas nós temos que passar, né, por essas coisas. Mas Deus, aos poucos, Ele foi mostrando a minha filha, pela graça, misericórdia dele, ela casou esse ano com o Danilo, que pertence ao ministério, e eu comecei a falar sobre isso por questão de gratidão. Às vezes a gente não consegue ser grato o suficiente ao ministério. Eu tenho um gênio difícil, minha esposa sabe o quanto eu tenho um gênio muito difícil, né? Em alguns momentos eu quero a perfeição das coisas, me cobro, sou crítico, mas pode ter certeza que no fim o que eu quero mesmo é que o reino de Deus seja glorificado. E tenho muita gratidão a esse ministério. Graças a esse ministério, graças às orações dos irmãos, a minha filha que sofria de problema de epilepsia, eu não tinha esperança alguma, pastor, de que minha filha, sabe, quando você ora, sabe, parece que a gente vai cansando, parece que Deus não quer atender as nossas orações, mas Deus, pela misericórdia, Deus usou médicos, Deus usou o trabalho da minha esposa, graças ao convênio dela, assim, Deus foi encaminhando, a minha filha hoje está casada, sabe? Então eu tenho muita gratidão esse ano, assim, aconteceram coisas, né, difíceis, mas eu estou terminando um ano assim, graças a Deus, com muita expectativa para o ano que vem, sabe? Em 2023, com todas as dificuldades que nós estamos olhando, mas em Deus eu tenho muita expectativa para o ano que vem. Meu coração está ardendo, irmãos. Com toda a dificuldade que eu passei, sabe? Deus tem falado muito ao meu coração, sabe? Sobre coisas grandes para fazer nas nossas vidas para o ano que vem, assim, se você se permitir. E essa é a palavra de Deus que Deus colocou já há algum tempo, já no meu coração, Deus tem trabalhado assim no meu coração, tá, pastor? Então, a palavra é gratidão, gratidão ao ministério, né? Quero pedir perdão em algum momento, alguns irmãos, tive meus momentos de crise pessoal, assim como o salmista Asaf, sabe? Em alguns momentos de perda mesmo, a gente tem essas coisas, mas assim Deus tem renovado a cada dia as minhas forças. A partir do momento que você pede a Deus, uma vez eu falei sobre isso, um dia Sansão pediu a Deus um único momento ali, ele pede em oração que dê força a ele pelo menos pela última vez. E esse é o sentimento que nós temos que ter em momento de fraqueza. Peça a Deus, irmãos, e Ele é capaz assim, de renovar as tuas forças, amém? Abram suas Bíblias, por gentileza, lá no livro de Marcos 5, do versículo 22 ao 43. O tema está ali? Olha o tema. Todos têm importância para Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo, tá? Eu vou ler o anterior, que é o versículo 21. Todos encontraram? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, versículo 21, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo:
Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E eu lhe olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Eu quero começar aqui falando sobre 3 pessoas envolvidas aqui nessa história: Jairo, a mulher do fluxo de sangue, e a sua filha, que aqui está falando Talita, mas é a menina. Jairo, principal da sinagoga de Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, foi o lugar onde Jesus mais exerceu seu ministério. Cafarnaum, que eu procurei lá, o que significava a palavra Cafarnaum, é lugar de tumulto ou desordem. Um local apropriado para Jesus estar, em local de tumulto ou desordem. Cafarnaum foi onde Jesus operou grandes milagres. Jesus ministrou dentro do templo de Cafarnaum. Um homem foi liberto de demônios dentro do templo. Um homem com a mão ressequida, que cultuava ali dentro, teve a sua mão curada através de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que esse homem, como Jairo era principal da sinagoga de Cafarnaum, possivelmente Jairo viu esses milagres acontecendo dentro do seu templo. Eu imagino a frustração, pastor, que alguém chegasse aqui, vindo de fora, e por tantos anos, alguém que o senhor acha que está liberto, alguém viesse aqui e essa pessoa fosse se manifestasse. Eu acho que seria até frustrante. Possivelmente Jairo para ele, porque naquela época, a religião ou os judeus, dentro dos templos não aconteciam milagres, irmãos. Os milagres aconteciam antes, quando existiam os profetas. Não aconteciam curas e milagres. As pessoas que tinham suas enfermidades, segundo a Bíblia, elas eram tidas como aquilo ali, todo o processo de enfermidade era tido como juízo de Deus. A lepra era juízo de Deus. Então todas as pessoas que tinham enfermidades, fora do templo existiam átrios separados, átrio dos leprosos, átrio das mulheres, fora do templo. Então essas pessoas que tinham enfermidades, elas eram excluídas da sociedade. Então Jairo, como principal da sinagoga, agora, dentro dessa circunstância aqui, a sua filha de 12 anos. Quero abrir um parêntese aqui, irmãos, e quero dizer, olha aqui, são 3 evangelistas que relatam sobre essa passagem. Mateus, Marcos e Lucas vão relatar. Então, o que acontece? E eu quero abrir, assim, assistindo o seriado The Chosen, eu já imaginava sobre isso. Eu não vi essa passagem no The Chosen. Mas quando Deus começou a colocar no meu coração, e ali você vê o paralelo de uma mulher com 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, uma menina de 12 anos que estava enferma, eu começo a analisar, porque a cidade de Cafarnaum era uma cidade pequena, 1000 habitantes, pastor.
1.000 habitantes. Possivelmente, creio que 1.000 habitantes aqui em volta, tem aqui em volta 1.000 habitantes. Era uma cidade muito pequena. Essa mulher do fluxo de sangue, com certeza conhecia Jairo. Quantas vezes, possivelmente, Jairo deve ter passado por ela sem ter sido notado? A Bíblia não relata o seu nome. Uma mulher esquecida. Por ter fluxo de sangue durante tanto tempo, possivelmente essa mulher não tinha esposo. A Bíblia nos relata aqui, como eu acabei de ler para os irmãos, essa mulher gastou todos os seus recursos. Essa mulher, a Bíblia não relata seu nome, uma mulher esquecida da sociedade. E olha só, creio possivelmente, começa a imaginar, que essa mulher deve ter se encontrado com Talita desde o início do seu nascimento e convivido várias vezes, encontrado em várias vezes, possivelmente até em consultas médicas, trazendo para os dias de hoje, por exemplo, um posto aqui como ali no Jardim Teovina. De repente, essa mulher deve ter encontrado várias vezes na busca por médicos. Mas Talita cresce linda, bela, e vai crescendo ao lado. Mas Jairo, que era o principal da sinagoga, nunca teve olhos para essa mulher. Por isso que o tema hoje para nós, todos tem importância para Cristo. Porque Cristo, quando Jairo ele toma a decisão e vê que a religião e a igreja a qual ele servia, a sinagoga a qual ele servia, não promovia cura. Agora esse homem, imagine o homem principal da sinagoga, aquele que acompanha, porque se você vê, após a cura do homem da mão ressequida, pessoas tramam a morte de Jesus. E possivelmente Jairo, ele participa das reuniões como chefe da sinagoga. Agora imagina ele como principal da sinagoga. E eu acho que a diferença entre Jairo e Nicodemos é justamente essa. Porque ele decide se prostrar aos pés de Jesus. A única pessoa que ele viu pessoalmente e ele reconhece que consegue curar uma pessoa é Jesus Cristo. Aleluia. Então Jairo, o que ele faz diferente de Nicodemos? Ele não marca um encontro às escuras. Mas esse homem, ele vai até Jesus quando Jesus está ensinando. Olha que tremendo. Só que a Bíblia não relata que nesse período que Jesus está ensinando, não havia multidões em volta de Jesus pedindo cura e se prostrando. Olha só, que interessante. Quando Jairo encontra com Jesus e se prostra, Jesus está ensinando à beira do mar da Galileia. Não é isso, pastor? Então o que acontece? Ele se prostra de uma forma tão assim, tão desesperada. Eu que tive minha filha passando por problemas de enfermidade, e em mim houve desespero. Um dia tive que socorrer o meu sobrinho Guilherme, que teve 8 convulsões, e eu creio que alguns devem ter passado algum processo muito parecido. O desespero, irmãos, assim, é algo, você às vezes se sente incapaz de ajudar, diferente de quando às vezes é alguém que não é da sua família. Por isso na medicina, o médico normalmente ele nunca vai cuidar de um parente seu se ele der entrada, porque envolve sentimento. Então Jairo, ele vai até Jesus, ele não se importa em ser o principal da sinagoga, mas ele tem um apelo dentro do coração dele, um desespero enorme, para que a filha dele, segundo Mateus diz que ela já estava morta, Marcos e Lucas diz que ela já estava à beira da morte. Olha só, para um pai que tem a sua filha enferma em casa, com a febre de repente aí de 38 para 39 graus, já desespera. Naquela época sem carro, mas a província era pequena, mas ele precisava chegar até os pés de Jesus, desesperadamente, se prostrar no meio da multidão. Senhor, vamos até minha casa, a minha filha está morrendo, ou a minha filha está morta, como diz Mateus. E aquele homem, o que ele gera? O que ele gerou naquele instante? Eu vou chegar aqui num ponto, irmãos, da palavra, que é aquilo que Deus falou comigo, e eu estava conversando com o pastor Paulo ali fora, que Deus age em meio à tragédia. Jesus Cristo, em todo o tempo que Ele esteve aqui na terra, em meio às tragédias, Ele conseguiu manifestar a sua glória. Olha só, aquele homem, principal da sinagoga, desesperado para que Jesus fosse até sua casa para curar sua filha. Ele vai até ele. Só que aquelas pessoas, a partir do momento, que é o que eu creio, irmãos, que aconteceu, que quando ele anuncia que Cristo poderia curá-la, as pessoas que estavam ouvindo Jesus começam a se amontoar pedindo cura. Porque a partir do momento que Jesus vem,
até a casa de Jairo, as pessoas começam a se amontoar. E o encontro marcado, que eu quis dizer sobre a tragédia da vida de Jairo, é que Jesus tinha um encontro com a mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo com fluxo de sangue era a mulher. 12 anos tinha a filha de Jairo. É como se Jesus tivesse a intenção de estender tanto a mão para a mulher do fluxo de sangue em um período, e estender a mão e ressuscitar a filha de Jairo. Por isso que o tema é que Jesus se importa com todos nós. Não importa se é o principal da sinagoga, não importa se é uma mulher esquecida pela sociedade, sem dinheiro, sem nome, sem marido. Jesus se importa comigo e com você. Jesus caminhando e aquela mulher com um propósito, porque a manifestação das pessoas foi uma referência para aquela mulher chegar até Jesus. Eu creio que quando Jairo anuncia que ele poderia curar, as pessoas começam a amontoar a referência para ela, se tornou Jesus. A tragédia anunciada de Jairo foi o socorro da mulher do fluxo de sangue. E o que eu quero dizer para você, irmãos, em alguns momentos de tragédia na minha vida, como eu estava comentando ali com o pastor Paulo, foi que eu comecei a olhar para pessoas ao meu redor. Momentos de tragédia nosso, eu acho que a questão que Jesus quer nos ensinar como igreja, é que o mesmo Cristo que nós carregamos, Pai Nosso, é como a parábola do semeador. Parece que Jairo, ele começa no meio da tragédia dele, em que Cristo vai o seguindo. E eu quero que você entenda nessa noite, que o Cristo que você carrega, está prestes a fazer o teu milagre. Ele é capaz também de fazer milagre às pessoas à sua volta. E eu quero falar aqui, que justamente um dia, quando a minha esposa adentrou essa igreja, adentrou um período da igreja batista, para procurar uma resposta para ela, para a vida dela, a qual era o relacionamento, o casamento, a qual eu estava perdido, Deus alcançou não somente ela. O milagre não foi somente para ela, mas o milagre dela me alcançou. Havia Cristo para ela, mas havia Cristo para mim. O que Deus quer falar nessa noite, é que às vezes o que você está enxergando de Deus, a Bíblia fala que aquilo que não desceu ao nosso coração, que não subiu à nossa mente, é aquilo que Deus tem preparado para nós. O que Cristo quis promover através da vida e da tragédia de Jairo, através da enfermidade da filha dele, é que Cristo queria promover ao principal da sinagoga, que aquela mulher era impedida de estar dentro da igreja. Quantas vezes Jairo deve ter passado por aquela mulher na rua e nunca ter olhado nos seus olhos. O que Cristo está promovendo a Jairo naquela noite, naquele dia, é que o meu problema, às vezes vai ser a solução de alguém. Faz sentido para você? O problema de Jairo em buscar a Cristo, havia, como a parábola do semeador, de lançando sementes, é como fossem caindo sementes de vida. Porque a palavra de Deus, quando diz lá no Evangelho de João, que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quando nós lançamos a palavra dele, ela é capaz de gerar vida, ela é capaz de gerar cura. Aleluia. Devemos sempre partilhar a Cristo. Em meio ali, irmãos, ao desespero de Jairo, em um lugar chamado Cafarnaum, lugar de tumulto ou desordem. Quantos passaram aqui por problemas de tumulto nesses últimos tempos? Jesus é especialista em transformar, Dalécio, caos em ordem. Alain, Jesus é capaz de transformar caos em ordem. Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Como eu estava relatando ali há pouco tempo, ali estava falando praticamente já sobre a palavra. Quando no processo de enfermidade do Guilherme, que a igreja acompanhou, orou,
em que eu estava dentro do hospital, foi dentro do hospital, em meio à minha tragédia, a tragédia da minha família, que aparentemente seria uma tragédia, mas hoje foi para glorificar a Deus, o Guilherme está curado. O que eu estou querendo dizer dentro da palavra, que lá, em meio às minhas preocupações, Deus colocou pessoas do meu lado, ali, para que eu fortalecesse a minha fé, de estar com uma criança, sorrindo, mas com a sua perna amputada, após ter tido a sua perna amputada, e a alegria de que aquela perna amputada não gerava mais dor, mas ela estava sorrindo. E aprender com a dor do próximo, como ali no momento que Jairo, desesperado, eu creio que quando a mulher do fluxo de sangue aparece ali e é curada, ele com pressa, vamos para minha casa, né? A Bíblia fala que foi Pedro que falou: Senhor, mas a multidão saiu virtude de mim, alguém me tocou. Senhor, mas há tantas pessoas te tocando. Eu tenho praticamente certeza que Jairo devia estar falando até para Pedro: Pedro, pelo amor de Deus, eu preciso do meu milagre. Apressa o mestre, ela vai morrer. Não é isso, irmãos, que acontece conosco? Normalmente os cultos de libertação, os cultos que nós vemos, cada um de nós precisa de um milagre na vida, não precisamos? E na nossa pressa, Deus quer nos ensinar hoje, que em meio às nossas tragédias, às nossas necessidades, Deus quer ensinar a nós hoje, que mesmo diante da tua dificuldade, Deus pode gerar vida, Deus pode gerar cura através da sua vida, meu irmão. Através da tragédia do seu luto, pastor. Jesus é capaz de gerar vida. Por isso que eu perguntei ao Senhor, o Senhor ministrou? Mesmo destruído, coração abalado, mas o Senhor estava gerando vida em local de morte. Alguns velórios que eu estive, irmãos, foram oportunidades de ver irmãos como o Sandro, lá, na perda da sua mãe, em que ele estava lá, destruído, mas ministrando o Evangelho às pessoas. Não é lá? Gerando vida em local de morte, porque a diferença não é nós, irmãos, é Jesus Cristo que pode promover isso. Gerar vida em meio à tragédia, esse é o dom de Cristo. E Ele faz através de quem? Através de mim e de vocês. Por isso começa a entender nessa noite, você veio aqui nessa noite para ouvir isso mesmo, irmãos. Que em meio à tua dificuldade, em meio àquilo que você está passando, Jesus Cristo ainda pode promover vida através dessa dificuldade que você está passando. E não sou eu que estou apenas falando, é a palavra do Senhor que está me mostrando através da vida de Jairo. Ele vai buscar cura para ele, para que Cristo ressuscite a filha dele. Mas Cristo está falando para nós, em meio a um milagre que eu posso fazer na sua vida, Jairo, eu também posso fazer, enquanto estou caminhando com você, eu posso promover cura às outras pessoas. Senhor, vamos logo. Olha só o anseio do coração. Deus quer falar conosco nessa noite, meus irmãos. Você está apressado pelo teu milagre, mas Deus quer usar você no seu pior momento. Uma vez já ministrei sobre isso. Deus quer nos usar no pior momento nosso, destruídos como vasos, para dizer que não somos nós, mas é Ele. Temos isso como tesouro em vasos de barro. Lembra que Paulo fala em Coríntios? Aleluia. E para falar sobre ressuscitar pessoas, hoje acontece, irmãos, acontece. Alguém tem ouvido falar sobre se Jesus ressuscita alguém nos últimos anos? Deus, quando colocou no meu coração, quem que coloca a dúvida sobre a fé no nosso coração, irmãos? Eu vejo que os irmãos ministram, tantas pessoas, irmãos, recebem tantas sementes, tantas palavras aqui no coração, para que você possa fluir na vida, para que você possa alçar voo. E o que a parábola do semeador fala sobre o diabo? Que ele rouba a semente. Recebe com alegria, sai daqui alegre do culto, nossa, vou conseguir fluir, vou conseguir vencer, mas lá fora alguma coisa, você chega em casa,
às vezes uma discussão com um parente, no emprego, aquela pessoa atribuladíssima lá no trabalho, né, ela fala algo. Uma vez eu lembro que quando eu comecei a caminhar na fé, o meu patrão falou assim: poxa, mas você está indo na igreja e os caras só querem o seu dinheiro. E abri na Bíblia, no livro de Isaías, que eu não vou lembrar aqui qual capítulo e versículo, mas a palavra de Deus resplandeceu na minha vista. Eles que são ímpios tentam matar a fé daqueles que se rendem a Deus. Aquilo para mim fez todo sentido. Eu não quis dar mais ouvidos ao que as pessoas diziam. Perceba, do caminho até lá, depois que Jesus diz a palavra: mulher, a tua fé te curou. Você sabia que no hebraico a palavra curou ou salvou é a mesma palavra? A tua fé te salvou ou a tua fé te curou seria a mesma palavra, Jesus iria usar. Chegando na casa de Jairo, as pessoas estão chorando, não adianta Jesus vir mais aqui. A menina morreu. Para que você está incomodando o mestre? Jesus fala, existiam as capideiras, pessoas que eram pagas na época para chorarem lá no velório da menina. E o que é que acontece? Jesus manda sair todo mundo. Separa os discípulos, Pedro, Tiago e João. Entram no quarto, juntamente com a família, com o pai e a mãe. O que Deus quer falar ao teu coração, meu irmão, para que você não tenha a sua fé abalada, há momentos que você vai ter que fazer escolhas de quem está caminhando ao teu lado. Porque não adianta você ouvir aqui a palavra aqui, no domingo, e estar andando com pessoas que querem destruir a tua fé, na segunda-feira. Não adianta. O nosso milagre, irmãos, vai depender das pessoas também que estão ao nosso lado. Pessoas que vão ministrar o nosso coração e falar conforme a palavra de Deus. Por isso é bom você começar a pensar sobre as pessoas com quem você está andando e dando ouvidos. Porque Jesus separa as pessoas que estavam ali, e no momento nosso de dificuldade, há muita gente que finge que chora. Há muita gente que fala para nós desistirmos. Jesus separa só aqueles que poderiam promover fé ao coração de Jairo. Meu irmão, não perca a sua fé. Deus quer curar, Deus quer fazer algo diferente, algo novo na sua vida, mas vai depender das pessoas que estão do seu lado, a quem você está dando ouvidos. Deus quer separar você. Deus quer separar das vozes. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É Deus que está falando nessa noite, o Espírito Santo que está falando com pessoas aqui nessa noite. Para que você em 2023 possa fluir e fazer aquilo que você tem tido dificuldade de fazer nesse ano de 2022. Você quer coisas novas de Deus, mas Deus quer coisas novas de você e de mim também. Novas atitudes, novos votos. E hoje vai ser um dia propício, uma noite propícia para nós fazermos um voto com Deus hoje à noite, para que Deus venha fazer mudanças maravilhosas na nossa vida. Aleluias. Como eu estava perguntando, se nós havíamos falado sobre pessoas que estão ressuscitando, ou que ressuscitaram. Estados Unidos tem um movimento ateu muito forte desde a década de 70. O movimento ateísta tem crescido, um engajamento enorme. Nos últimos anos, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho acompanhado a história. Isso tem virado inclusive filmes, irmãos. 90 Minutos no Paraíso, O Céu é de Verdade, Superação, Milagre da Fé, de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Estados Unidos, o pastor Júnior tem acompanhado os movimentos de oração, o que eles têm levado, a igreja leva a sério o movimento das casas de oração, 24 horas, igrejas que oram 24 horas. Lá é muito séria a questão da oração. E sempre oro pela nação americana, porque foi uma nação que mais exportou missionários aos 4 cantos do mundo. E tudo isso, muito mais ainda depois do movimento da Rua Azusa,
que começou lá no país de Gales, através de um jovem chamado Evan Roberts. Tudo através da oração. Fomos alcançados aqui no Brasil, principalmente por causa dos movimentos de oração que começaram lá. Fomos impactados por pessoas que o coração fervia através da oração. Então, irmãos, como eu falei, e anotei aqui os nomes. O pastor Don Piper, nos Estados Unidos. O filme saiu em 2015. Estava a caminho para uma conferência. Sofreu um acidente de carro fatal. Por 1h30, o pastor foi dado como morto. Um pastor está passando e pergunta o que aconteceu. Um acidente, o corpo caído. No filme, o corpo está dentro do carro. Mas eu li a biografia e o corpo ficou estirado no chão. O pastor sentiu sentiu no coração de orar pelo corpo de Don Piper. E na oração, no momento que ele está louvando a Deus, Don Piper ressuscitou. Ressuscitou, irmãos. Ressuscitou. Não é o único caso de pessoas que têm ressuscitado. Aqui no Brasil estamos vendo pessoas, os vídeos estão aí. Nos últimos tempos, o pastor tem falado sobre isso, os milagres serão grandes e enormes nos últimos tempos. Enquanto aumenta a apostasia, os milagres aumentarão. Alguém crê nisso, irmãos? Faz sentido para você o que estou ministrando? Deus está falando com pessoas aqui nessa noite? Amém? E eu vou estar encerrando, eu não vou me prolongar mais no sermão. E como eu estava falando, que no meu problema, Deus quer me mostrar que há pessoas com problemas também, e eu preciso olhar para essas pessoas. Eu estava indo no fórum da Barra Funda, eu peguei o trem e falei aquele dia com Deus, e falei: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor hoje. E cheguei ao fórum, é algo concernente ao meu trabalho, que me preocupava muito. E quando eu peguei a decisão lá, e algo que estava transitando assim há muito tempo lá no fórum, e eu nem sabia. E eu comecei a chorar quando eu peguei aquela decisão, porque eu não sabia. Falei: Deus, o que é isso? E Deus falou: você nunca mais vai falar disso como você falava antes. Nunca mais falará disso com alegria como você falava antes. E saí do fórum da Barra Funda até a estação chorando. Ali Deus falando muito comigo, eu emocionado, e passou um jovem do meu lado. E Deus falou para mim: fala esse jovem que eu estou devolvendo honra a ele hoje. E eu falei assim: não pode ser Deus. Eu olhava para o jovem, mas pensa, irmãos, uma pessoa assim que, eu vou falar, pessoa muito mal encarada mesmo. Eu falei: rapaz, eu vou falar isso, acho que o cara vai até me bater. E passei, falei: não é Deus. Eu estou emocionado, estou tomado de emoção com isso que está acontecendo comigo. A experiência era só para mim, eu pedi uma experiência com Deus, mas a experiência era só para mim. E estou indo. E o Espírito Santo falou: para, e você vai falar para ele que eu estou devolvendo honra para ele. Não fazia sentido, irmãos. Eu parei, olhei para trás, o jovem vinha na minha direção, já quase, pelo menos uns 50, 60 metros, e o rapaz parecia que estava meio perdido. O rapaz vinha na minha direção e fez isso de novo. Eu falei: meu Deus. E parei, e falei assim: jovem, eu não te conheço, mas o meu Deus te conhece. E Deus está me pedindo para falar para você, que Ele está devolvendo honra à sua casa hoje. Aquele jovem mal encarado se desmontou, irmãos, e começou a chorar. E pegou aquele papel e falou: irmão, Deus está devolvendo honra para mim hoje, está. Porque eu fui no fórum,
pensando que estava procurado. Mas eu não estou procurado, irmão. Deus está devolvendo honra para mim? Está devolvendo honra na sua casa também. E ele me abraçava, irmãos, e começamos os dois a chorar. Faz sentido para você que a minha experiência que eu quero com Deus é uma experiência para mim, mas também Deus, Jesus, que é o pão da vida, Ele pode ser repartido também para as pessoas também que estão ao lado. Se você se permitir, você pode, além de você buscar o seu milagre, a sua experiência, você também tem para repartir com o teu próximo. O recurso que Ele pode dar para você é para você, mas é um Cristo que reparte com o próximo. O Cristo que cura na tua casa, que tem promessa de cura, às vezes até no teu processo de enfermidade, vai te usar para curar outras pessoas. E eu quero dizer, quando eu estava em casa, e esse testemunho, eu nunca havia dado aqui na igreja. E quando eu estava na minha casa, Deus falava, fale sobre esse testemunho, porque eu quero devolver honra a pessoas aqui nessa noite. Deus está devolvendo honra no seu lar. Quem crê? Pode ficar em pé. Deus está devolvendo honra na tua casa. Deus devolveu honra àquela mulher sem nome, sem dinheiro, sem recursos, sem marido. Deus devolveu honra ao principal dos sacerdotes lá de Cafarnaum. Deus devolveu vida a uma menina de 12 anos. Deus está ressuscitando sonhos aqui nessa noite que foram mortos. Sonhos que morreram. Deus está ressuscitando sonhos que morreram aqui nessa noite. Aleluia, você crê? Quero chamar toda a igreja aqui para frente. Aleluia. Vamos orar? Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor, Pai. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero dar honra da oração, Pastor Paulo. Amém. O que mais me chamou a atenção nessa palavra do Jair é que nós queremos viver as promessas, mas não vivemos os propósitos. Os processos, muitas vezes é difícil. Mas saiba de uma coisa, para você viver a proposta, você precisa passar pelo processo. E algo que te ajuda a passar pelo processo é a oração. É você acreditar. Porque a palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê. A palavra foi pregada, foi ministrada. Você crê nessa palavra? E quando você crê nessa palavra, João 11 diz que ainda que você morra, e essas palavras de melhor estão me acompanhando sim, mas a palavra de Deus diz que ainda que eu morra, ainda que você morra, saiba de uma coisa, se você crê em Jesus, Ele pode te dar vida e vida eterna. Nada é impossível para o seu Deus. Uma das coisas que eu mais preguei nesse altar é, o possível eu posso fazer, Sassá. Eu sei que ali tem uma igreja, eu sei que ali fala da palavra de Deus, mas sabe qual é o possível? Eu entrar por essas portas, porque o impossível Deus faz na sua vida. Quando você faz o possível que é orar, quando você faz o possível que é estar na presença de Deus, o impossível fica despreocupado que Ele faz na sua vida. Esses homens ressuscitaram, esses homens fizeram milagre, mas sabe por quê? Porque eles fizeram o possível. Queremos o milagre, queremos grandes coisas, mas não queremos fazer o possível. O possível, irmão, não está somente na casa de Deus. O possível não é somente 2 horas ouvir a palavra de Deus. O possível é você na sua casa adorar a Deus. O possível é você buscar a Deus no seu trabalho. O possível é você ser grato a Deus. Ei, está terminando o ano. Como que foi o seu ano até os dias de hoje? Será que é só luta? Será que é só dificuldade? Mas eu te pergunto, como você tem passado? Palavra de Jesus para um homem que estava com a filha perdida. Jairo, não temas, crê somente. Jairo, não temas, crê somente. Mas a sua filha morreu, Jairo. Ei, o mundo vai te falar tudo isso.
O mundo vai falar que não tem mais jeito, o mundo vai falar que a menina já está morta, que o seu sonho acabou, que para a sua vida não tem mais jeito. Mas Deus nessa noite declarou na sua vida: ei, não temas, crê somente. Porque quando você acredita, irmão, na palavra do Senhor, tudo é possível. E o possível nessa hora é você depositar o que você precisa, o que você tem buscado aos pés daquele que tudo pode. Quantas vezes contamos para tanta gente e para aquele que tudo pode? Ei, ele não está sabendo de nada ainda. Sabe por quê? Porque ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você fale: ei, como está seu casamento? Como que está a sua casa? Como que está seus sonhos? Nessa hora fecha os seus olhos e começa a falar para ele. Começa a falar para ele, fala: Senhor, está doendo, a minha filha já está morta, a minha filha falaram que não tem mais esperança, não tem mais jeito, mas o Senhor está declarando: ei, não temas, crê somente. Ei Jairo, você nessa noite não temas, crê somente. Igreja do Senhor, não importa como está sendo o seu ano, mas nessa noite termina acreditando, não termina temendo, não termina desistindo, mas continua acreditando, porque tudo é possível ao que crê. Deus, o teu povo fez o possível. Deus, o teu povo te buscou. Deus, o possível é uma foto, o possível é um pedido, o possível é uma chave. Agora o impossível é com o Senhor. Entrega nessa hora o que é possível, igreja. Entrega nessa hora. Se é sua casa, começa a falar o nome. Fala, irmão, fala. Outra hora minha esposa entrou nessa igreja e falou que ela precisava de um milagre no casamento, e qual o problema era eu. Mas ela declarou e foi lá e levou o possível até Deus, e Deus fez o impossível na sua vida, na minha vida, e Ele pode fazer o possível na sua vida. Aquilo que é impossível Ele faz, porque irmão, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele fez na minha vida, se Ele fez na vida de pessoas que entrou aqui, que já viveram o milagre, Ele continua fazendo. Se Ele fez lá no avivamento, se Ele fez nos Estados Unidos, se Ele usou os profetas, Ele continua usando nesse lugar. Mas o que precisa é você fazer o possível. O possível, irmão, é tirar a pedra que impede o milagre. Ei, irmão, Jesus quando chegou até o túmulo de Lázaro, Ele declarou: ei, tirai a pedra. Sabe por quê? Porque é possível tirar a pedra. Agora chamar Lázaro, sai para fora. Depois de 4 dias é impossível, mas para Deus o impossível é possível. Se você crê que o impossível na sua vida já está possível, aplauda o Senhor e agradece. Ei, agradece. Agradece. Aleluia. Levante as mãos para o céu e comece a agradecer a Deus. Não tem como terminar um culto desse e não agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Você sabe o que Ele fez, você sabe o que você tem vivido na presença de Deus. Então agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de eu estar nesse lugar. Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou da minha casa, da minha família, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado o meu lar, sustentado meu Pai, familiares, meu Pai. Assim como foi ministrado o primeiro louvor, todas as coisas cooperam por bem, meu Pai. Não aceitamos muitas vezes as lutas, não aceitamos, meu Pai, os tempos difíceis, não aceitamos a tempestade que enfrentamos, mas, Pai, a maior tempestade que seja, meu Pai, todo final, depois de uma grande tempestade, tem um arco-íris, mostrando para nós que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo que faz com que o choro, meu Pai, pode durar uma noite, mas a alegria venha ao amanhecer, que possamos ser gratos, que possamos continuar em nome de Jesus, amém. Aplaude o Senhor mais uma vez. Glória, aleluia. Vamos declarar essa canção, vamos lá. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Declare de todo o seu coração. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura.
Nós cremos, ó Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Aleluia. Quantos acreditam? O Senhor Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue é o mesmo que está aqui nessa noite. Quantos acreditam nisso? Jesus que curou a filha de Jairo é o mesmo que está aqui nessa noite. Quantos acreditam? É o mesmo Jesus, amém? Que está operando um milagre na sua vida também, em nome de Jesus. Assim como operou na vida da Thaís, quinta-feira ela vai contar. Tinha uma hérnia, entrou aqui numa terça-feira, nós oramos. Ela compartilhou conosco, nós oramos e a hérnia sumiu, irmão, para a glória de Deus. Ela fez o exame, a médica disse: não tem mais hérnia aqui, glória a Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus trabalha em nós e através de nós, amém? Jesus trabalhou na vida de Jairo e através de Jairo, para que aquela mulher fosse curada em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo, por essa palavra que foi liberada sobre as nossas vidas, pela vida do evangelista Jair, pela vida do pastor Paulo, que compartilhou, que liberou sobre as nossas vidas hoje. Obrigado, Senhor, por esta noite. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Quinta-feira culto, amém, irmãos? E domingo Santa Ceia do Senhor, glória a Deus, a última ceia do ano. Estaremos aqui no dia 25 às 18 horas, encerrando, celebrando diante da mesa do Senhor. Vai ser um tempo precioso em nome de Jesus. E nós vamos ter também semana que vem os últimos cultos, e o culto da virada vai ser uma bênção em nome de Jesus, encerrando o ano na presença de Deus. Que coisa mais preciosa do que isso, encerrar o ano na presença de Deus, aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.